depois que ele explica. Obrigado, professor Miguel Nicoledes. Não, imagine, é um enorme prazer, muito obrigado pelo convite. Demorou, mas deu certo. Deu certo. E eu acho que foi numa hora essencial, assim, essa semana a gente teve um episódio aqui no Três Irmãos, onde teve uma discussão colorada sobre genética, né? O quanto a genética importa para o ser humano, é essencial, fenótipo importa, não importa. E eu acho que ninguém melhor do que o senhor pra gente falar sobre isso também. Se o senhor puder esclarecer isso pra gente, assim. Eu já queria começar dessa forma, assim. Genética tá longe de ser minha especialidade. Eu sei, mas o senhor sabe. Não, eu entendo, porque infelizmente hoje em dia virou Fla-Flu, né? Tudo virou Fla-Flu, inclusive na ciência, né? Então tem uma tendência que vem mais nos Estados Unidos, né? Eu tô lá há quase 40 anos, então eu vivi por toda essa transformação das pessoas que atuam em certas áreas, tentarem defender aquela área como se fosse a única que existe, né? E essa questão da genética é muito... Eu entendo muito pouco, estudei muito pouco isso. Minha área mesmo é neurociência, mas... inclusive tem vários livros saindo recentemente mostrando que não é bem assim, né? Tanto é que até gente que, na época, um dos livros, eu estou esquecendo o título aqui, mas que foi escrito por um ex-editor de uma das revistas mais famosas do mundo, que é a Nature, né? É uma revista científica, né? Que cobriu todo o projeto do genoma americano, né? Que foi anunciado pelo Bill Clinton e pelo diretor da época do projeto como o blueprint do ser humano, né? Não é bem isso, né? 40 anos depois, 30 anos depois, se descobriu que não é bem isso. Existem toda sorte de fatores ambientais, fatores culturais, que inclusive influenciam os genes, né? Que é a epigenética, né? Que é uma área mais nova e que foi meio que colocada embaixo do tapete durante muitos anos, porque falar que você ia descobrir como funciona o genoma humano dava muito ibope, né? E não foi bem assim, né? Até hoje ainda o debate é bem... tanto lá nos Estados Unidos como na Europa é um debate ainda totalmente em aberto, né? E o que eu achei curioso foi que esse editor que eu conheci escreveu todo um livro para ele mesmo fazer uma autocrítica da cobertura que foi feita na época, né, pelas revistas científicas, né? Que caíram um pouco como se diz em Minas, na prosa, né? Sem um espírito crítico, né? Sem parar para pensar no que era real. Guardadas as proporções, é muito parecido com o debate sobre inteligência artificial, né? Onde as pessoas tendem a comprar a narrativa que vem das empresas, né? Porque são muito fantasiosas, muito bem criadas, né? São propagandas de marketing muito boas, né? Sem parar para pensar no que é real, né? E o que é só fantasia que nunca vai acontecer, né? Barato e download o cérebro humano, upload conteúdo no cérebro humano, né? Você põe lá Matrix, né? Você põe um cabo e aprende russo e sai falando russo depois de 2 horas, pode esquecer. Não vai. Nunca, jamais, né? Mas vende, né? Vende e convence investidores a assinar grandes cheques, né? Para suas empresas, que é o objetivo final, né? De todo esse lero-lero. Eu gosto de chamar esse pessoal de papagaios eletrônicos, né? Papagaios eletrônicos. Porque eles repetem um monte de bobagem sem conteúdo nenhum, sem profundidade nenhuma, e as pessoas acreditam, né? Porque elas são bombardeadas, né? Esse que pra mim é o problema, sabe? A hora que chega nessas pessoas que acreditam e a hora que você vê, elas já estão desenvolvendo teorias conspiracionais, que eu acredito que é extremamente perigoso também. É por isso que eu gosto de falar, né? Eu estou escrevendo até um novo livro meu, que vai se chamar Nem Inteligente Nem Artificial, porque não é nenhuma nem outra, né? Não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade dos organismos, da matéria orgânica. É algo que surgiu quando os organismos tiveram que enfrentar um ambiente em contínua modificação, né? Um ambiente que nos cerca em contínuo fluxo, né? Não sabendo o que vai acontecer no próximo segundo. Você tinha que se virar para otimizar a sua chance de sobreviver. Isso é inteligência. Isso é o que surgiu do embate com o mundo exterior e com outras espécies. E não é artificial porque ela precisa de um exército de milhões de seres humanos para funcionar. Sem isso, não funciona. Para você ter uma ideia, eu não sei se vocês viram até, tinha uma empresa no Reino Unido, né, que acho que o nome da empresa era Build AI, né? Construa inteligência artificial,
que prometia mundos e fundos, e na realidade há 2 meses atrás eles faliram porque se descobriu que eles empregavam 600 engenheiros indianos a preço de banana para responder os chats e fazer. As pessoas achavam que estavam falando com um bot, né? Mas na realidade quem estava respondendo as perguntas eram seres humanos. Mas esse é só a ponta do iceberg, né? Porque para esses modelos modernos funcionarem, você precisa marcar imagens, marcar filmes, você precisa um ser humano ir lá e falar, isso aqui é um carro, isso aqui é uma banana, isso aqui é um ser humano. Você tem que treinar. Tem que treinar, mas esse trabalho é feito por dezenas de milhões de pessoas ganhando centavos por dia em zonas de guerra, em zonas de refugiados, no meio de lugar nenhum na África. Até, por exemplo, 2 anos atrás, o governo do Quênia se deparou com uma crise de saúde mental, porque várias empresas né, das Big Techs estavam empregando quenianos a preço de banana para fazer a curadoria de material impróprio. Né, cenas de violência, cenas de ataques sexuais, genocídios, e essas pessoas tinham que ir lá e marcar e dizer, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Mas imagine, você passar dias, 10, 12 horas por dia, só vendo isso, 7 dias por semana, 30 dias por mês, as pessoas começaram a entrar em surto psicótico, em grande escala. Claro. E o governo do Quênia, que tinha atraído essas empresas achando que ia empregar pessoas que estavam desempregadas, começou a ter uma crise nas mãos sem proporção. E essa empresa uma das empresas que fazia isso, que chama Scale AI, que é outro dos scams que a gente chama nos Estados Unidos, né, acaba de ser vendida para a Meta por 15 bilhões de dólares. E o executivo recompensado com um cargo, né, vai ser o chefe da inteligência artificial, que era basicamente um empregador de trabalho escravo, né, ao redor do mundo. Então esse é o mundo que nós vivemos, né? Ninguém sabe do subterrâneo. A gente só vê, né, o novo software de fulano cria um filmezinho do Will Smith comendo espaguete em Hollywood, né? Todo mundo, que maravilha, mas ninguém sabe o que tem por baixo, né? O senhor sempre conheceu esse subterrâneo, professor? Eu comecei a me familiarizar mais durante a pandemia. Eu conheço as ferramentas. Durante a pandemia, eu comecei a ler mais e entrar em contato com o material que começou a ser publicado, que era muito pouco na época, aumentou recentemente, né? Sim, Nos últimos 3 anos começaram a sair livros e estudos mostrando o que está acontecendo para essas empresas produzirem o que produz, né? O que produzem. Todo esse modo operacional, isso foi escondido debaixo do tapete? Foi escondido durante muitos anos. Acabou de sair um livro nos Estados Unidos de uma jornalista que é talvez uma das maiores especialistas em cobertura, né, das empresas, cobertura jornalística das empresas de AI, chama Império do AI, contando a história de uma dessas empresas, a OpenAI. Né, que é o lunático. É o lunático, junto com o Kid Mosca, é o maior lunático do mundo da AI, que é o Sam Altman, né? É assustador. Você lê o livro e você fala, não dá para acreditar, entendeu? Um trabalho de pesquisa que ela fez mesmo, profundo. Anos. E ela foi uma das poucas jornalistas que teve acesso, no começo da empresa, a conversar com funcionários, conversar e ver a dinâmica, né? E por isso que ontem eu publiquei uma coluna no site da CNN Brasil, né? Contando, né, que as pessoas estão sendo iludidas. Elas acham que é uma maravilha, que é a salvação da lavoura, que vai aumentar a produtividade, que nós vamos salvar tempo. Só que nessa busca obsessiva pela conveniência, nós estamos, entre outras coisas, matando a agência humana, a atuação do ser humano. Porque várias empresas de mídia estão deixando de ter jornalistas, estão só usando inteligência artificial para criar artigos, só que não existe nenhum compromisso com a veracidade ou com a acurácia desses sistemas. Eles só produzem previsões das próximas palavras, é isso que eles fazem, tá? E nem sempre, como eles são alimentados com o que tem na internet, lixo vai junto, né? Toda sorte de absurdos entram no treinamento desses sistemas. E ela mostra que mesmo quando os caras vão a público e dizem, nós estamos corrigindo, nós achamos uma forma de melhorar a performance, porque eles entram em alucinação, né? Eles têm alucinações, esses softwares. Alucinações estatísticas, eles não alucinam que nem nós. Né? Mas enfim, ela mostrou que é tudo para inglês ver, que é tudo puro marketing, que eles não estão interessados Eu vi alguns líderes de alguns
alguns projetos com IA abandonarem as IAs. Mas era porque eles acreditam que é uma coisa ruim. É ruim pelo desgaste que ela causa? Não, o problema eu imaginava que era dominar o mundo mesmo. Não, é uma coisa bem complexa, porque na realidade o que esses caras pedem para que esses sistemas façam é otimizar o lucro a qualquer custo. Esses sistemas não têm nenhuma formação ética, moral, não tem nenhuma preocupação com o bem-estar humano. Então, quando você põe para eles o objetivo final é otimizar o lucro, é isso que vai acontecer. A paródia que eu gosto de usar, não sei se vocês lembram, é do filme de 2001 do Kubrick, 2001 Odisseia no Espaço, né? Onde o Hall, que é o meu grande computador, que eu sempre chamei meus computadores de Hall, né, no laboratório, ele tem a missão de levar os caras para Júpiter, a qualquer custo. Mas quando começam a dar problema, morrem, né, os caras morrem porque o sistema de autopreservação não funciona, hibernação, mata os astronautas lá, e os dois que sobram falam, nós temos que voltar, ou nós temos que dar um jeito. O computador está programado para levar eles para Júpiter. E quando chega na hora do vamos ver, ele teoricamente mata um cara e não deixa o outro cara entrar na nave de volta quando ele sai lá, né, o Dave, que é o personagem fundamental. E o Kubrick fez isso no começo dos anos 70. Essa é uma suspeita, tá? Eu não posso provar. Porque existia um grande cientista que é um dos pais da inteligência artificial, o Joseph Weizenbaum, no MIT, que tinha criado o que é hoje a avó, ou a mãe, a Eva, dos chatbots, que chamava Elisa. Que era um programa super simples, que ele criou, soava como um psiquiatra falando com você. Então você falava, Elisa, não estou me sentindo bem. A única coisa que a Elisa fazia era devolver uma pergunta para você. Mas me explica, por quê? O que houve? Não tinha nenhuma substância por trás, mas as pessoas começaram a ficar conectadas, os alunos dele, a secretária dele. E ele tinha pensado que a Elisa poderia ser eventualmente uma ferramenta em análise, né? Sim. Só que quando ele começou a ver a reação das pessoas, as pessoas começaram a acreditar que tinha um ser humano por trás daqueles terminais antigos, né? Sim. Verde, a letra verde, né? Parece o filme mesmo. Ele soou o alarme. Apesar de ser um cara super famoso e um líder da área, no lugar que era o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, onde a AI estava nascendo, ele começou a falar para os colegas e para o público, e publicou um livro que é essencial, fundamental, comparando o cérebro humano com os computadores, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, alertando que se isso fosse solto para a sociedade, sem nenhum controle, sem nenhuma educação, seria um desastre, porque as pessoas iam tratar esses softwares, esses programas como gente. Iam começar a ficar dependentes, iam começar a achar que a vida delas depende da opinião, né, desse chat. E dito e feito, 50 anos depois teve gente que se matou porque o ChatGPT falou, olha, sua vida é tão miserável, talvez valha a pena você realmente, né, acabar com ela. E tem gente que acha que tem um analista particular conversando com o ChatGPT. Então o problema está criando ramificações até para a própria empresa, que está começando a ficar preocupada com... Porque lá nos Estados Unidos tudo vira processo, né? Então, só que assim, o que aconteceu com o nosso querido Joseph Weizenbaum? Apesar dele provavelmente ter inspirado um dos maiores filmes de ficção científica da história, do Kubrick, né? A área se voltou contra ele. Os cientistas da área começaram a discriminá-lo, a pô-lo de escanteio, começaram a falar que ele era louco. Teve que ir embora. Teve que ir embora dos Estados Unidos. Ele teve que ir embora do MIT. Ele era o cara, tá? Teve que voltar para a Alemanha. Então você vê... Mas uma cultura que abraça os cientistas, não? Não, mas na época já existia toda uma... né? Porque essa área de inteligência artificial, ela já tem ciclos. Ela vem dos anos 50, né? Então nós estamos falando de 70 anos atrás. 1956 foi a primeira conferência na área, né? Onde o nome foi criado. E o nome não foi criado porque eles achavam que tinha uma inteligência, ou porque tinha... Não, foi criado para ganhar o dinheiro do Departamento de Defesa. Eles precisavam do nome que pegava. Tudo pensado. Tudo pensado para levantar o dinheiro, porque uma nos Estados Unidos a ciência muito é isso. Você é um empresário da ciência, tá? Você tem que levantar seu próprio dinheiro. Se a ideia não vende, o dinheiro não vem. Se você não tem algo que o cara que assina o cheque acha que, né? Tanto é que o Departamento de Defesa, eu pus no meu último livro, né, O Verdadeiro Criador de Tudo, a capa do New York Times, 1958, a capa era assim:
Marinha se prepara para receber o seu primeiro cérebro eletrônico em algumas semanas. A Marinha está esperando até hoje, né? Porque nunca apareceu. Mas os caras prometiam, daqui a 5 anos nós vamos ter um troço inteligente. Então a área tem ciclos de boom, né? Que o troço explode porque o hype é gigantesco, nós vamos fazer isso, e de repente, quando nada acontece, boom, o troço explode. E já foram vários desses ciclos. E essa área não tem ética nenhuma, professor? Não, tem, claro, tem gente muito séria trabalhando na área, mas as pessoas sérias falam que essas promessas são absurdas, entendeu? Que eles são cientistas de computação sérios, eles estão querendo criar sistemas, né, que ajudem em áreas. Eu uso essas ferramentas estatísticas desde os anos 90 para analisar padrões de atividade cerebral de animais ou de seres humanos em busca de assinaturas de doença, provar que a gente tentar estimar a recuperação de uma pessoa, ou num experimento animal tentar ver o que é que esse padrão do cérebro está querendo comunicar para o animal em termos de comportamento. E já publiquei vários trabalhos com essas ferramentas. E são extremamente úteis do ponto de vista estatístico. Mas elas não pensam, elas não têm consciência, elas não têm emoções, né? O cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física, que é o pai do último modelo o modelo mais famoso hoje, que chama Deep Learning, né? Que é redes neurais artificiais, que são iguais às que eu usava, só que ele teve um insight, que foi um insight interessante, de adicionar milhares de camadas intermediárias para fazer essa computação intermediária estatística, buscar correlações entre parâmetros, né? E descobriu que se você usasse um número explosivo de dados, imagens, sons, filmes ou próprio textos, né, você conseguiria extrair padrões estatísticos interessantes. Ele tem o mérito dele por fazer isso. Não é, na minha modesta opinião, isso não é um prêmio Nobel nem de longe, mas fazer o quê? De repente o cara sai falando, o Geoffrey Hinton, né? Ele e os alunos dele, que os modelos têm sentimentos, que nós temos que criar legislação para apoiar os direitos desses modelos, que eles são conscientes, que eles já são mais inteligentes do que a gente, o que é tudo bobagem, né? Qualquer neurocientista medianamente competente olha para isso e fala, meu Deus. E os próprios pares deles começaram a falar, meu, isso é loucura. E o cara é conhecido por falar essas bobagens há anos. Mas isso é extremamente preocupante, professor. Assustador.